Quando pensamos em exércitos, imediatamente nos vêm à mente imagens de soldados marchando, tanques avançando, aviões de combate cortando o céu. Mas os maiores exércitos do mundo são muito mais do que força bruta. Eles são reflexos da política, da economia e até da cultura de seus países. Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo hoje. Este ranking é definido pelo Global Firepower, um portal analítico de 145 forças militares ao redor do mundo, baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso e mais forte de todo o mundo. Isso acontece, pois além de possuir o terceiro maior exército em número de soldados ativos, é também o que mais investe nas forças armadas. Para você ter uma ideia, o país investe 831 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 227 bilhões. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa atualmente. Atualmente, a Rússia possui a segunda força militar mais poderosa do mundo. Formado em 1992, após a dissolução da União Soviética, o exército russo foi um dos que mais investiram em força militar nas últimas décadas. A Rússia é também um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, tendo o maior número de tanques e projetores de foguete entre todos os exércitos do mundo. O exército russo é uma preocupação constante para seus vizinhos da Europa do Leste. Uma prova disto é o conflito iniciado com a Ucrânia no ano de 2022. Em terceiro lugar, a China. A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos. Não era de se espantar, sendo que o país é o mais populoso do mundo. O país é também o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento da China nos últimos anos faz com que peritos projetam que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Em quarto lugar, a Índia. A criação do exército indiano aconteceu em 1947, quando o país se tornou independente do Reino Unido e herdou parte do poderio bélico da Grã-Bretanha. O exército teve conflitos que resultaram em guerras contra a China e o Paquistão. Entre as principais missões deste exército se destacam a manutenção da paz e a patrulha das fronteiras em operações antiterroristas. Em quinto lugar, a Coreia do Sul. O principal objetivo do poderoso exército da Coreia do Sul é manter o país seguro das ameaças e conflitos com a Coreia do Norte. Atualmente, eles são o oitavo em número de soldados ativos e possuem um dos maiores números de reservistas em todo o mundo. Isso acontece, pois o serviço militar é obrigatório no país, onde todos os jovens devem passar 21 meses em treinamento. O exército britânico configura na lista como o sexto mais poderoso em todo o mundo. Seu histórico em guerras fez com que o exército e o país se tornassem símbolo de prestígio entre as forças armadas do mundo. Ao longo de sua história, o Reino Unido participou das guerras napoleônicas, na Revolução dos Estados Unidos e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o que foi decisivo para tornar este exército um dos mais influentes do mundo e estabelecer o país como potência militar e econômica. Apesar do Japão estar na 21ª posição de número de soldados ativos entre os exércitos de todo o mundo, o país configura na 7ª posição entre os mais poderosos do planeta. Isso acontece pelo alto investimento em tecnologia e treinamento avançado. Atualmente, a Constituição japonesa proíbe o país de promover a guerra para a resolução de disputas internacionais. Na 8ª posição temos a Turquia. Após se tornar membro da OTAN em 52, a Turquia deu início a um programa de modernização das Forças Armadas, que continua até hoje. Atualmente, o país coordena as relações militares das Forças Armadas com os Estados-membros da organização. Além disso, se tornou um dos mais poderosos exércitos do mundo, apesar de ter passado recentemente por diversos problemas internos, tal como a tentativa falha de um golpe de Estado em anos recentes.
O exército do Paquistão foi formado após a partição da Índia, que resultou na independência do país em 1947. Hoje é o nono exército mais poderoso do mundo e, desde a sua criação, se envolveu em 4 guerras com a vizinha Índia e também teve diversos conflitos nas fronteiras com o Afeganistão. Vale ressaltar que este é também o maior exército em números de soldados de um país islâmico no mundo. Em 10º lugar, temos a Itália. A história do exército italiano data da unificação do país entre os anos de 50 e 60. Historicamente, eles se envolveram em conflitos de colonização com a China, a Líbia, o norte italiano contra o Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial e outros importantes conflitos que se deram na história do mundo. Após o fim da Guerra Fria, o exército esteve em missões de manutenção da paz e combates contra o Iraque e o Afeganistão. O que melhor define o exército francês é o seu prestígio histórico. De acordo com o historiador britânico Niall Ferguson, de todos os conflitos documentados que aconteceram desde o ano 387 a.C., a França esteve presente em 168 deles, ganhou 109 e perdeu 49 batalhas. Hoje, o exército francês está na 11ª colocação entre os mais fortes e poderosos em todo o mundo. Em 12º, temos o Brasil. O Brasil está atualmente entre os países que possuem um dos exércitos mais poderosos em todo o mundo. Historicamente, as forças armadas do país datam do período da colonização portuguesa, onde o principal objetivo era proteger o país da invasão de outros colonizadores. Após a independência, o exército brasileiro se envolveu em conflitos internos e foi também aliado nas 2 grandes guerras mundiais. Em 13º, temos a Indonésia. Uma das maiores potências militares do Sudeste Asiático, a Indonésia precisa de muito investimento e muitos soldados para manter as suas ilhas seguras. Para isso, o governo promove a boa relação do exército com a população. Em 14º, temos o Irã. O exército do Irã está na 7ª posição entre os maiores em números de soldados ativos em todo o mundo. Historicamente, ele esteve envolvido em 2 grandes guerras de invasão, em 41 contra os aliados da Segunda Guerra Mundial e em 80 contra o Iraque, que deu início à Guerra do Irã e Iraque. Os conflitos recentes envolvendo os Estados Unidos da América são uma das maiores preocupações do país. Em 15º, temos o Egito. Diversos conflitos internos fazem com que o Egito aposte muito no exército para a manutenção da paz dentro do país. O exército egípcio é a maior força militar de todo o continente africano e já esteve envolvido em diversas guerras contra Israel ao longo do século XX e também se envolveu na Guerra do Golfo entre os anos de 90 e 91. Em 16º, temos a Áustria. O exército australiano foi formado em 1900 e para integrar as forças militares da Comunidade Britânica de Nações. Ao longo de sua história, este exército já esteve envolvido em diversas guerras, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, entre outros. Hoje, o principal objetivo do exército australiano é promover a segurança da Austrália e do seu povo. Em 17º, temos as Forças de Defesa de Israel, também conhecida como Tzahal, é uma das mais influentes da região devido a conflitos internacionais que o país se encontra. Eles influenciam tanto a política quanto a economia e a cultura do Estado. Devido ao treinamento rigoroso e ao alistamento militar obrigatório no país, eles possuem hoje uma das melhores reputações em relação ao nível de combate no mundo. Em 19º, temos a Alemanha. Historicamente, o exército alemão passou por diversas transformações e reestruturações ao longo da história, sendo protagonista das 2 grandes guerras mundiais e também importante força na Guerra Fria. O novo exército foi unificado quando o país também se reunificou no começo dos anos de 90. Desde então, o exército participou de algumas missões internacionais, tal como a invasão do Afeganistão. Em 20º lugar, temos a Espanha. Historicamente, o exército espanhol é um dos mais antigos de todo o mundo e podemos considerar que a sua formação data do século XVI.
Ao longo da história, esteve envolvido em centenas de conflitos envolvendo regiões colonizadas e também esteve presente nas grandes guerras mundiais. Hoje, o exército possui um número reduzido de soldados ativos e reservistas, mas ainda assim é um dos mais poderosos em todo o mundo. Em 21º, temos a Polônia. O exército polonês possui uma grande história anterior a 1918, mas foi nesse ano que a formação mais moderna aconteceu a partir de 3 exércitos separados. Ele ganhou maior força durante a guerra entre a Polônia e a União Soviética, mas perdeu muitos soldados e poderio durante a Segunda Guerra Mundial. Em anos mais recentes, este poderoso exército esteve envolvido em parte na invasão do Iraque em 2003. Em 22º, temos o Vietnã. O exército do Vietnã apresentou um grande crescimento de reputação no último ano, de acordo com os dados divulgados pelo Global Firepower. Formado ainda durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de expulsar ocupantes franceses e japoneses de seu território, o país ainda esteve envolvido na importante Guerra do Vietnã durante as décadas de 60 e 70. Atualmente, ele possui um dos maiores exércitos em número de soldados ativos em todo o mundo. A Arábia Saudita configura na 23ª posição entre os maiores exércitos do mundo pela quantidade de soldados ativos. É um dos maiores compradores a nível mundial de armas de guerra, e seu estoque de petróleo é um dos motivos pelo qual o país seja uma das maiores influências internacionais atualmente. Na 24ª posição, temos Taiwan. Também conhecido como Forças Armadas da República da China, o exército de Taiwan é um dos mais fortes do Sudeste Asiático. Com forte ligação com os Estados Unidos, país de quem mais compram armamentos, o principal objetivo deste exército atualmente é defender as suas ilhas de um possível ataque do Exército de Libertação Popular Chinês. Em 25º, temos a Tailândia. Conhecido também como as Reais Forças Armadas da Tailândia, o exército tailandês foi criado no ano de 52 com o objetivo de proteger o reino da Tailândia de invasores ocidentais. A expansão e modernização do exército durante o final do século XIX teve um resultado positivo, pois o país foi um dos únicos desta região da Ásia que não foram invadidos. Atualmente, configura como um dos maiores exércitos do mundo em relação ao número de soldados ativos. E você? O que pensa sobre o papel dos exércitos no mundo de hoje? Deixe nos comentários. Sua opinião importa. Se você quer mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!